Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Boa noite, boa noite! A Carla está aqui. Eu vou falar somente as pessoas que eu conheço. A Neuma. Boa noite a todos. Eudi está aqui. Francisco, meu irmão, está aqui. Enfim, algumas pessoas. Eu estou ouvindo, gente. Me desculpe, eu atrasei 3 minutos porque eu estava numa outra live que terminou há 3 minutos atrás. E aí algumas pessoas que estavam lá estão chegando aqui também junto com o pessoal do JEP, tá bom? Agradecer o convite feito pelo nosso amigo Hamilton, em nome do JEP, para mais uma vez a Eudimar. Seja bem-vinda, Eudimar. A Carla. Enfim. Gente, então agradecer o convite que o nosso querido amigo fez em nome do JEP para, durante essa 1 hora, fazermos reflexões sobre o tema que eu escolhi para o nosso encontro de hoje. O tema que foi escolhido é: pedi e obtereis. O que Jesus quis dizer com isso? Esse é um assunto, gente, muito amplo. E como eu tenho feito algumas lives, eu tomei uma decisão necessária. Qual a decisão necessária que eu tomei? Eu normalmente pesquiso, trago muito conteúdo, e isso muitas vezes me deixa tenso, porque 1 hora de live, com a quantidade muitas vezes de conteúdo, grande conteúdo, isso me deixa tenso. Eu acabo sentindo a necessidade de apressar, de acelerar para entregar o conteúdo. E eu comecei a perceber que isso nem sempre é bom, porque a gente perde a oportunidade de detalhar, de exemplificar, de até interagir, né, com você que está chegando, que está prestigiando esse encontro. Então, a minha ideia é: vamos refletir juntos sobre um tema que com certeza está diretamente relacionado a você. Seja você espírita, seja você não espírita, mas está diretamente relacionado a você, tá bom? A nossa vida, né? A minha vida também. Então, para quem não me conhece, eu não frequento o Paulo Estevão, mas já fiz algumas participações em forma de palestras, seminários no Paulo Estevão. Tenho a honra de ser convidado para fazer algumas participações quando podíamos fazer presencialmente. E agora, através do online, né? Eu frequento o Círculo de Renovação Espiritual, funciona aqui no bairro de Fátima, é uma casa antiga do movimento espírita, é uma das mais antigas do movimento espírita. E nós estamos, como todos nós, com as atividades suspensas, né? E é isso. Gente, então vamos começar? Como é que está o nosso tempo? Já foram 5 minutos desde que eu entrei. Algumas pessoas estão chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Isabel entrou, estava na outra live. Ser de Luz é a Márcia, não é isso? Também estava na outra live. Olha aí, Isabel. Seja bem-vinda, querida Isabel. Tá bom? Gente, eu quero começar fazendo a leitura do item
1 e do primeiro parágrafo do item 2, Helena, seja bem-vinda, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero começar com esses tópicos. Prestem atenção e passem a escutar o que você já ouviu, você já conhece, não tem nada de novo, mas passe a escutar com outro olhar. Escutar com olhar é complicado, né? Passe a escutar com outro sentimento, com uma outra percepção. Tá bom? O item é: ajuda-te e o céu te ajudará. Item 1. Pedi e se vos dará. Opa! Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pede peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. É um trecho do Sermão da Montanha. Ok? Agora eu quero ler um pequeno parágrafo dos comentários que o codificador Allan Kardec fez a essa passagem. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, Kardec, ao começar a comentar a passagem do Novo Testamento, ele diz o seguinte: quando Jesus se refere ao buscar e achareis, ele está dizendo o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos debater sobre isso. Olha, essa máxima, ela está relacionada, segundo Kardec, ele diz o seguinte: é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Portanto, guardem aí: lei do trabalho e lei do progresso, evolução, crescimento, amadurecimento, que sem trabalho não acontece. E um dos princípios básicos da doutrina espírita é o progresso, evolução, desenvolvimento. Portanto, para que haja o progresso, é necessário que haja o trabalho como lei natural, como lei da natureza universal. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Pronto. Então vamos lá. Vamos conversar sobre essa questão. Pedi e se vos dará. Pedi, você recebe. Busca, que você acha. Bate a porta, que ela se abrirá. E aí? É necessário pedir, buscar e bater. Que ela, se você receberá, você achará e a porta se abrirá. Ou seja, a natureza faz a parte dela quando você faz a sua.
Porque todo aquele que pede, recebe. É uma lei da natureza. Quem procura, encontra, acha, se abrirá a porta àquele que bater. Gente, baseado nessa introdução, eu não quero fazer esse nosso bate-papo de uma forma, eu gostaria que a gente pudesse interagir mais, né? Mas interagir através de chat nem sempre é muito funcional. Bom, qual é a ideia que você tem de Deus? Qual foi a educação que você teve a respeito da ideia de Deus? Quando a gente fala em oração, de um modo geral, nós somos educados, eu não estou falando especificamente da doutrina espírita. Meu amigo Hamilton chegou, seja bem-vindo. A casa é sua, Hamilton, literalmente. Quando a gente fala de Deus, normalmente a gente tem a ideia de um Deus que vai nos dar porque nos ama. Porque Deus é amor. Todo mundo fala que Deus é amor. Que Deus é justiça. Todo mundo fala que Deus é justiça. E aí a gente normalmente recebe a educação de que Ele vai nos dar porque eu estou pedindo, porque Ele tem pena, porque Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe da minha necessidade, então Ele vai me dar. Gente, não é bem assim. Ok? Eu quero colocar um conceito para você fazer uma reflexão. Deus não faz por nós. Deus, natureza, providência, vida com V maiúsculo, né? Faz através de nós. Esse é o primeiro ponto. Então, quando ele diz pede, diz faça a sua parte. Busque, faça a sua parte. Bate a porta, faz a sua parte. Ajuda-te e o céu te ajudará, como disse Allan Kardec. Então vamos lá. Nosso querido Kardec, ele inicia lembrando que essa passagem ela está diretamente relacionada à lei do trabalho. E o que é que ele entende por trabalho? Trabalho profissional, trabalho para ganhar dinheiro, tudo isso é trabalho. Sim, é trabalho, mas o conceito de trabalho é muito maior do que o trabalho meramente profissional. A Jacinta, reverberando o verbo, está lembrando a ideia de um Deus paternalista. Com certeza, ou paternalista e no outro extremo punidor, que precisa ser temido. Porque se você não fizer aquilo que ele diz que você tem que fazer, você receberá castigos. Essa é uma ideia que está introjetada na cabeça de muita gente. Aí a pergunta básica é, quem faz? Ninguém, né? Porque é impossível fazer, né, de uma forma tão literal. Porque essa perfeição que muitas vezes nós pregamos, ela é desumana. Ela não é da natureza humana. Nós estamos em processo, tá bom? Mas isso é outro assunto. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. Bom, trabalho, no meu ponto de vista, ele se refere a movimento, atuação, maior consciência. Portanto, ele está diretamente relacionado, segundo Kardec, coloca em ação a inteligência. Trabalho tem a ver com isso. Movimento, criação, atuação. Portanto, o trabalho é o oposto de quê? Do automatismo, da rotina, da bolha, da imobilidade, da vitimização. Ok? Guarda esses conceitos introdutórios. Ora, a ideia de vitimização é muito entranhado em nós, gente, por uma série de questões que nós pretendemos trabalhar nesse nosso encontro. Tem muito a ver com crenças de desvalor. Guarda essa ideia. Crença de desvalor está muito ligada à vitimização. Tá bom? Vamos lá.
Seguindo, nós aprendemos com a doutrina espírita que na oração nós nos comunicamos com Deus, com o mais alto, através do pedido, pedimos, louvamos e agradecemos. É isso? Está claro para você? Na minha percepção, é tudo a mesma coisa. E eu vou lhe dizer em que ponto eu considero a mesma coisa. Essa divisão, para mim, é mais didática do que funcional. Eu vou entrar no assunto quando eu falar de frequência vibracional. Porque o próprio codificador, ele dizia o seguinte: a oração não tem valor pelas palavras, mas pelo sentimento. E frequência vibracional é exatamente a frequência do sentimento. Vamos falar daqui a pouco. Então vamos lá. O que é que você pede ao Divino Criador? Eu vou dar uma parada, beber água, respirar. Peço que você pense. A Rafaela Tavares colocou o seguinte: essa perfeição é desumana. Ok. A perfeição é aquela idealização de que temos que fazer tudo certo. Isso não existe, isso é desumano. Estamos fadados a uma perfeição sempre perfectível, sempre sujeita à perfeição. Eu, nos minhas décadas de movimento espírita, eu me sentia muito culpado, porque eu me sentia tão imperfeito, porque eu aprendia que tinha que ser perfeito. É isso que eu estou pregando, é isso que eu estou dizendo, isso não é humano. Quando eu entendi isso, anos depois de muita peia, depois de muita culpa, enfim, mudou totalmente minha perspectiva. O que é que você pede ao Divino Criador? Entre em contato com o seu pedido. O que é que você pede? O que é que você deseja para você? Tá pensando? Pois pense. Deixa eu colocar aqui o que eu já fiz essa pergunta várias vezes a várias pessoas. Quais são as respostas que eu mais escuto? Sabedoria, discernimento, serenidade. Perfeito. O que eu mais escuto? Não tem nada de errado, tá? Por favor, vamos só refletir. Saúde, paz, a Joelma colocou, né? A Jacinta pede ajuda em seu autoconhecimento e nas mudanças que preciso fazer em mim. Restabelecer minha saúde, estabilidade, paz, perfeito. Paz de espírito, perfeito. Muito bem. Obrigado pela contribuição. Saúde. Então vamos lá, tá vendo? O que eu mais escuto, anotei aqui: saúde, paz e felicidade. Tá certo? Claro, perfeito. Quem é que não quer? A questão é: o que é que você entende concretamente por saúde? Especificamente, o que é que você entende por sabedoria, saúde, paz? O que é paz para você? Felicidade. Será que está claro que isso tem um trabalho a ser feito? Será que está claro que esses pedidos que são legítimos, nós estamos, pela lei do progresso, como introduzimos o nosso debate, caminhando para essa saúde plena, essa paz espiritual e esse estado de felicidade? Claro, mas o que eu quero contribuir é que para você chegar lá tem um processo, tem um caminho, um percurso, que simbolicamente Jesus Cristo quis dizer com bater, com buscar e com pedir.
Ou seja, qual é a sua parte nessa história? Aí eu elaborei aqui algumas perguntas que eu gostaria que você refletisse junto comigo. O que concretamente você tem feito para ter saúde? Todo mundo quer saúde, concorda? Agora, concretamente, o que é que você tem feito para ter saúde? Para e pensa. Eu vou citar questões básicas relacionadas, não vou poder entrar em detalhes, porque eu não sei a realidade de cada um, claro, não tem como entrar em detalhes. E mesmo porque isso aqui é uma questão muito ampla. A alimentação está relacionada à sua saúde? A alimentação é um ponto que precisa ser olhado. A alimentação está relacionada ao buscai. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Ou seja, isso aqui é a sua parte. Isso aqui é a natureza, Deus, a providência divina reagindo ao que você faz. Vou repetir. Porque a natureza, Deus, a providência divina não dá para você, não faz por você. Essa visão de Deus paternalista precisa ser repensada. Faz através das escolhas que você faz. As escolhas que você faz, o universo diz sim. Nem que essas escolhas sejam autodestrutivas. Se eu não posso comer açúcar por conta da diabetes e eu escolho comer açúcar, eu vou ter problemas sérios de saúde. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou ficar bom. Mas como vai ficar bom? Que fé é essa? Qual é o Deus que você acredita? Qual é a ideia de Deus que você tem? Eu costumo dizer que são 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. São 8 bilhões de conceitos de Deus. Por mais que cada religião tenha um grupo, uma quantidade imensa de adeptos, mas cada um absorve, processa, com base na sua trajetória espiritual em vidas anteriores e com base nas crenças que ele aprendeu nessa atual encarnação a partir do modelo de mamãe e de papai. Ele vai construindo, a partir do conceito que ele tem, por conta de todas essas forças, uma ideia de Deus. Qual é a ideia que você tem de Deus? Ele vai fazer por você. A providência divina, gente, é exatamente essa. Deus, por ser providencial, ele não pode fazer sua parte. Não dá. É apequenar demais a ideia de Deus. Nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Quando Deus, né, a ideia de Deus, Deus divino criador, universo, vida, é um conjunto de leis da natureza que parte de um princípio básico. O princípio básico é: você planta, você colhe. Voltando ao exemplo da alimentação, o que concretamente você tem feito para ter saúde? Avançando. Em relação à sua alimentação, o exemplo do açúcar é um exemplo básico. Existem outros exemplos. É proibido de comer chocolate. Continua comendo chocolate. Aí entra... não, mas é porque ele é teimosa, porque ele é teimoso. Essa teimosia tem consequências. Claro que tem consequências. E o que é que pode estar por trás dessa teimosia? Uma criança emocional, uma parte nossa que não cresceu. Eu falo muito desse assunto, agora mesmo na outra live estava falando sobre o crítico interno, que é uma estrutura baseado nas crenças de pensamentos automáticos
que a serviço de crenças nos julgam, nos comparam, nos culpam, enfim. Bom, terminou lá, vamos voltar para cá. A criança emocional é uma estrutura nossa que não cresceu. A criança nasce, tudo se desenvolve com o tempo. Tudo, o corpo, a cognição, a inteligência, o raciocínio, tudo. Existe uma parte na nossa estrutura que não cresce na mesma proporção, a emoção. Emocionalmente nós somos infantilizados. Quem já assistiu palestras minhas no JEP, certamente me ouviu falar sobre a criança emocional. Mário, tu só fala sobre isso? Não, só falo sobre isso. Mas eu falo prioritariamente sobre isso. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, é a base do processo de teimosia, de resistência, de imobilização, e é a base do processo de transformação, de reforma pessoal, é essa criança emocional. Hoje, com 50, 60 anos, estamos emocionalmente ainda infantilizados, apesar da idade cronológica. Tá bom? Então, queremos saúde, mas a alimentação, nos alimentamos de forma inadequada. Vamos seguir. Atividade física regular. Você pratica? Ah, não tenho tempo. Ah, eu tenho preguiça. Pelo menos está sendo claro. Tem preguiça. Ok. Ah, Mário, realmente eu não tenho tempo. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe que não é verdade. Se você se levasse mais a sério, quando eu digo você, eu estou falando de mim, tá? Eu estou falando de mim também. Se você se levasse mais a sério, você pararia de dar desculpas e esperaria menos que Deus fizesse a sua parte, porque Ele não vai fazer. Ah, não, eu vou para o centro, tomo um passo, bebo água fluidificada. Não vai adiantar. Mas você está dizendo que não funciona? Estou dizendo que não funciona. Não funciona nesse contexto. Água fluidificada, passe, ATE, são ferramentas que vão dar sustentação para que você, mais fortalecido, mais livre de algumas frequências vibracionais ruins, disfuncionais, você se fortaleça e resolva fazer a sua parte. Porque a ATE não vai fazer a sua parte, o passe não vai fazer a sua parte, os espíritos mentores não vão fazer a sua parte. No livro Os Domínios da Mediunidade, existe no capítulo Serviço do Passe, ou é o Passe, são 2 livros de André Luiz que falam, né, a partir da visão espiritual do que ocorre numa cabine de passe. Eu não sei se é o Missionário da Luz ou se é nos Domínios da Mediunidade. É um dos dois, não me lembro. Ele conta um caso de 10ª vez. Estava lá o André Luiz junto com o seu instrutor. Nos Domínios da Mediunidade era o Aulus, no Missionário da Luz o Alexandre. E eu não me lembro qual dos 2 livros ele narra essa experiência interessantíssima. Veja como a coisa é séria, gente. E ele estava lá fazendo suas anotações, observando os inúmeros fenômenos que ocorriam ali, quando de repente, amparado e orientado pelo mentor daquele serviço de magnetismo, responsável pelo trabalho que estava acontecendo na cabine, de repente chega um auxiliar e procura esse mentor, e André Luiz escuta a conversa. E ele diz: fulano, está aqui um caso de 10ª vez. O que nós faremos? Ele disse: não alivie as dores dele. Providencie para que ele saia do jeito que entrou. Ele simplesmente baixou a cabeça e voltou. O André Luiz ficou intrigado com isso. Leiam lá os 2 capítulos, de um livro do outro, que eu não sei qual dos 2 é. E André Luiz perguntou: mas fulano, não é faltar com a caridade? Disse: não.
Faltar com a caridade é estimular essa postura. É estimular uma postura de que alguém vai fazer por ele. Né? O amor não dispensa disciplina. Eu me lembro bem que ele fala isso. É necessário disciplina. Então ele vai sair, porque ele bebia, ele, além de beber, ele tinha um temperamento alteradíssimo. E isso gerava miasmas espirituais, energéticos, que afetavam o estômago. Se não me engano, era o estômago dele. E ele padecia muito. E ele tinha maus hábitos, mas queria ficar bem, queria saúde. E o orientador disse, não vamos fazer isso com ele. Ele vai voltar do jeito que ele entrou. E ele vai aprender com a própria experiência. Gente, vamos seguir. Atividade física regular. Não faz? Ok. Perceba se isso afeta, prejudica ou limita aquilo que você deseja, que é saúde, lembra? Se a atividade física regular é essencial para a sua saúde, se leve a sério. Porque senão você vai ter consequências que vão comprometer sua saúde. E não adianta só tomar o passe. Não adianta. O médico orientou, o médico é divino. A medicina é divina. Orienta aquilo que precisa ser feito para que você viva mais tempo na Terra. Cuide disso. Como vão seus sentimentos em relação? Agora vamos entrar no tema. Em relação ao seu passado, como estão os seus sentimentos? Em relação ao seu momento presente e em relação ao futuro. Como estão os seus sentimentos? Qual a frequência vibracional que você vibra? Em relação ao passado, culpa. Em relação ao passado, mágoas. Em relação ao passado, de frente para a mamãe e para papai, dizendo: você me deve. Você, meu pai, falhou comigo. Eu não lhe perdoo. Mamãe, você não foi do jeito que eu queria. Papai, cadê você? Onde é que você estava quando eu mais precisei? Mamãe, por que você falava aquilo comigo, me tratava daquele jeito? Ou seja, estamos de costas para a vida, de frente para o passado. Isso gera uma frequência. Isso gera sentimentos, pensamentos. O que é frequência vibracional? Pensamentos mais sentimentos. E são essas frequências vibracionais que faz você sentir o que sente. Afetam diretamente seu corpo. Afetam diretamente a psicosfera da sua família, do seu lar. E afeta diretamente seu estado psíquico emocional. E aí, vamos bater na porta de Deus, da providência divina, pedindo que o amor dele seja colocado em prova e faça por mim aquilo que eu não quero fazer, ou que ainda não consigo fazer. Não entenda a forma como eu estou falando como acusatória. Não estou acusando, porque eu estou falando da minha realidade. Mas, Mário, não é simples fazer, eu sei. Então vamos parar de idealizar e vamos olhar para as nossas crenças. Vamos olhar para aquilo que está na base dessas frequências vibracionais. Um dia desse eu fui convidado por um grupo do JEP, a Juliana me convidou, para fazer um bate-papo com algumas pessoas, e nós falamos sobre reforma íntima. Há um mês e pouco atrás, aqui numa sexta-feira, falando um pouquinho sobre reforma íntima. Eu não falei nem a metade do que eu tinha programado naquela ocasião. E falamos um pouco sobre isso. Fazer reforma íntima, gente, não basta boa vontade. É necessário colocar-se muito como referência da própria vida.
Ou você se coloca a referência da sua existência, da sua encarnação, ou você fica, você diga a nós, ficamos no blá, 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 numa fé estática, inoperante e cheia de frustração. Por quê? Porque não vai acontecer do jeito que a gente quer. Eu não planto macaxeira e quero colher macaxeira. Não dá. O próprio Jesus, o grande terapeuta, o nosso governador espiritual do planeta, ele já falava sobre isso. Você planta, você colhe. O que é que você tem plantado em relação a você? Autorrespeito ou vergonha? Autoacolhimento ou culpa? Você se cobra uma perfeição cheia de crenças de desvalor que foram aprendidas lá atrás, ou outras trazemos de outras encarnações, e nessa atual encarnação, a partir da concepção, a criança já passa a receber informações, informações é a palavra mais correta, em forma de estímulos. Gestação toda, essa criança recebendo estímulos. Que tipo de estímulos essa criança recebeu? Quando eu estou falando criança, eu estou falando de você. Né? Porque você foi uma criança e hoje é uma criança emocionalmente falando. Somos. Então essas informações foram absorvidas, foram captadas. Ora, as informações foram recebidas, a criança, seja no ventre, seja a criança de 1 ano, seja a primeira infância, segunda infância, terceira infância, dizem que em torno de 7, 8 anos, o inconsciente está totalmente aberto. A criança não funciona a nível consciente, só o inconsciente, ou seja, é sem filtro. A criança absorve tudo que aprende com mamãe e com papai, que vê, que ouve, que sente, né? Que presencia através dos 5 sentidos e de um 6º sentido. Que 6º sentido é esse? Energético. A frequência da mãe e do pai. Ah, nós nunca brigamos na frente do nosso filho. Nós brigamos quando brigamos lá no quarto. E ele nunca presencia, menos grave. Porque ele vai captar apenas através da frequência vibracional da mãe e do pai. Ou vocês acham que a criança não tem essa sensibilidade? Claro que tem. Então, nós recebemos, sentimos, nós crianças, até 7, 8 anos. Registramos neurologicamente, os caminhos neurais estão sendo registrados, e registramos e passamos a acreditar naquilo. Ou seja, as crenças. Crença está no corpo. Existem memórias celulares baseado naquilo que nós aprendemos desde o ventre materno, desde a concepção. Se nós acreditamos, se é uma crença, aquilo vai ser vivido, vai se manifestar na vida. Por quê? Porque passamos a vibrar nessa frequência. Como são as nossas relações familiares dentro dessa frequência? Respeito, acolhimento, tolerância, impaciência, queixa, reclamação, vitimização, culpamos o outro ou nos culpamos. Como é isso? Há amor, há acolhimento, há escuta ativa. Emprestamos o nosso coração para que o outro consiga se fazer entender? Ou simplesmente temos o dedo em riste, bem prontinho para apontar no outro aquilo que não queremos ver em nós? A criança emocional, essa parte que não cresceu e que está ferida, ela vai procurar ao longo da vida alguém que represente mamãe ou papai no viés confirmatório, sendo igual, ou no viés compensatório. Mas a falta que ele carrega, nós falamos sobre isso na live anterior, a falta que ele carrega, ele
Perdão, ela, a criança emocional, que é esse menino que está em você, essa menina que está em você. Não adianta negar, pode até negar, muita gente nega isso quanto pode. Acha que é bobagem, já ouvi muita gente boa dizer isso. Ok. Então, nós projetamos ao longo da vida. As nossas faltas do passado são projetadas nas pessoas, nas relações ao longo da vida. Como você se trata? Essa é a base de tudo. Porque a criança emocional que está em você, pulsando, foi esquecida por você, ela carrega dores, ela carrega traumas, ela carrega bolhas. Bolhas quer dizer, está envolvido naquele sistema de crenças, se identifica tanto com esse sistema de crenças, que não consegue, está tão identificado que acha que aquilo é absoluta verdade. Não é. Crença é crença, foi ensinado. E se a gente se identifica, a gente acha que aquilo é verdade absoluta. E não é verdade absoluta. Precisamos olhar para essas questões, gente, para que a grande contribuição que a doutrina espírita nos dá, nos estimulando, nos convidando a essa auto-observação, ao autoconhecimento, se transforme em algo concreto e não apenas na base da boa intenção. Porque na base da boa intenção, eu conheço indo e vindo. Eu, baseado na minha história dentro do movimento. Somos genuinamente verdadeiros na boa intenção de ajudar o próximo. Muitas vezes, por favor, não entenda que eu estou dizendo que ajudar o próximo não é importante. Por favor, cada um tem uma memória que seleciona aquilo que interessa entender. Muitas vezes, o excesso de atividades, né, reforça uma crença que diz o seguinte, um conceito que diz o seguinte: todo excesso esconde uma falta. Eu vivia de domingo a domingo dentro do centro espírita. Está errado? Não. Mas eu tinha consciência que o errado, o que não era muito saudável para mim, era que eu, agora que eu tenho visão disso, na época eu não tinha, eu estava no fundo tão insatisfeito com tantas questões da minha vida, que a autoestima totalmente desmantelada, sem estrutura, que eu precisava me sentir amado, reconhecido, enfim. E aí eu buscava esses mecanismos. Como você se trata? Você cuida bem de você? Você é capaz de observar seus pensamentos automáticos? Se são automáticos, dificilmente são capazes, você é capaz de observá-los. Mas, Mário, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Espera aí, ainda vou perguntar. Você é capaz de observar seus pensamentos e suas crenças? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando da sua felicidade. Eu estou falando daquilo que nós, teoricamente, adoramos falar. Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O que é se conhecermos, nos conhecermos? O que é isso? Só pela boa vontade? Não. Existem essa criança, essa estrutura psíquica, emocional da criança, ela não é vista, ela não é reconhecida, ela carrega faltas, ela carrega feridas e ela vai criar ao longo da vida personagens para não ser mexida. Personagem do super empreendedor, personagem do super... no mundo acadêmico, isso é muito comum, pessoas que se consideram as pessoas mais inteligentes, mais capazes, ou seja, são personagens da supermãe, né? Personagem no ambiente religioso, daquela pessoa sempre solista, sempre boazinha, que sempre diz sim, quando muitas vezes gostaria de dizer não. Isso guarda uma raiva muito séria, que não é olhada, que não é vista. Ou seja, eu sou capaz de observar meus pensamentos e minhas crenças, porque eu estou sendo guiado por elas. E aí, muitas vezes, repito, criamos personagens, geramos dependências, como lembrou aqui a Carla.
Gente, isso é autoconsciência, é preciso coragem para bancar a própria vida. Não basta boa vontade, tá bom? Bom, essas crenças estão no inconsciente. Eu vou fazer um parêntese, está dentro do tema, para propor algo que eu sei que pode lhe ajudar. E aproveito e faço uma pequena propaganda do meu trabalho lá no Instagram, Mário Rocha Instituto Vida. Às segundas-feiras, nessa próxima não haverá, mas na outra eu vou retomar mais 3 segundas-feiras de agosto. Eu tenho feito lives trabalhando um processo chamado Fluxo da Vida. Eu não vou entrar em detalhes, enfim, quem tiver interesse, assista lá, dia 17 a gente retoma. E essas lives, elas estão gravadas, né? Elas estão gravadas no meu Instagram, Mário Rocha Instituto Vida. Estão no feed, estão no IGTV. Vá lá. Crenças nucleares, são 3 lives. Pensamentos automáticos, são 2 lives. Reflita sobre isso. Pare para pensar sobre isso. A criança emocional, são 2 ou 3 lives. Comportamentos da criança emocional, sentimentos da criança emocional. Como é que você quer que Deus atue na sua vida sem você atuar em sintonia com essa frequência divina? Sem essa frequência, não tem como a providência divina fazer a parte dela. Bom, vamos avançar. Você quer saúde, paz e felicidade, mas qual sua frequência vibracional que você vive? Queixa, lamentação, raiva, o que você assiste na televisão, as conversas que você normalmente tem com família, com colega de trabalho. Qual é a energia que vibra no ambiente familiar? Como é que você olha para sua mãe, para o seu pai? Não basta responder aquilo que todo mundo espera ouvir. Consulte seu sentimento, seu coração. Aquilo que eu falei, fica de frente para o passado, exigindo de mãe e de pai, consequentemente dos seus ancestrais, e de costa para a vida acontecendo sem você, bem aqui, ó. Sua vida acontecendo sem você. Estou falando de mim também. Ficamos de costa para o passado, carregando culpas, carregando mágoas, cobranças, queixas. Que tipo de frequência nós carregamos? A sua frequência é a frequência da gratidão? Mas não é a gratidão que virou moda. Por favor, não me interprete mal. Mas virou moda. A frequência da gratidão é aquela que vibra o coração. A frequência da reconciliação. Você silencia sem se tornar passivo. Você procura reconciliar-se sem se tornar condescendente demais ou cheio de concessões. Você se respeita, cuida bem da sua saúde. Você medita. Tudo isso é frequência, gente. Tudo isso tem a ver com o pedir, o buscar e o bater a porta. Ou seja, ajuda-te, diz Kardec. Sem isso, a vida não vai poder fazer aquilo que você gostaria que a vida fizesse sem você fazer. Isso não é humano, isso não é natural. Não está dentro das leis naturais. Então, frequência vibracional. Qual é a sua frequência? Vamos fazer aqui uma experiência. Eu fiz essa experiência numa live de uma dessas últimas segundas-feiras, às 20 horas, no Instagram Mário Rocha Instituto Vida. Repito, a próxima segunda não teremos, retomaremos dia 17. Então vamos lá. Pense em alguém que você ama muito. Marido, um pai, uma mãe, um filho, uma esposa. Pense em alguém que você ama, que é todo o bem do mundo para essa pessoa. Pensou? Então fecha os olhos só um minutinho, uns segundinhos.
Feche os olhos e pense nessa pessoa. Imagine essa pessoa sorrindo. Imagine essa pessoa envolvida num halo luminoso. E mentalmente deseje a ela. Sinta seu coração vibrar. Eu desejo a você tudo de bom. Eu desejo saúde. Eu quero sucesso total para você. Desejo que você esteja sempre bem. Que você seja forte para encarar desafios. Que você realize conquistas. Eu desejo muita saúde para você. Abra os olhos. A experiência foi legal? Certamente sim. Agora eu vou pedir que você faça outra experiência na sequência. Pense em alguém que você não gosta. Ah, não tenho. Pare com essa conversa. Você está na Terra. Olhe uma pessoa que você não gosta. Que você tem queixa. Alguém que lhe traiu. Alguém que falou mal de você. Alguém que você está com essa pessoa engasgada. Negar é a pior alternativa. Pensou? Alguém que você não gosta? Agora fecha os olhos. Seu infeliz, eu desejo que você se dê mal. Eu desejo que você seja totalmente prejudicado em tudo que você fizer. Que dê tudo sempre errado com você. Que você adoeça. Que você não tenha saúde. E que você receba aquilo que você merece com o que você me fez. Abra os olhos. Forte, não é? O que você sentiu? A diferença entre a primeira e a segunda experiência. Vamos desprogramar? Vamos desprogramar? Vamos lá? Volte a pensar nessa pessoa que você não simpatiza, tem uma queixa, não gosta e quem sabe até odeia. Ok? Volte, feche os olhos e pense nessa pessoa. Respira, pense nela e diga. Vibre na frequência do amor. Olhe para essa pessoa e perceba essa pessoa envolta num halo de luz. E diga. Eu desejo que você fique bem. Eu libero você das minhas cobranças e expectativas. Você deu o que foi possível. Eu não sei exatamente qual o motivo, mas não me interessa. O que me interessa agora é que eu escolhi desejar a você que você seja feliz. Eu escolhi exercitar, praticar o sentimento do perdão, como alguém que tira da própria mochila uma pedra muito pesada. Seja feliz, meu amigo, minha amiga. Seja feliz, Deus te abençoe. Abra os olhos. Algumas pessoas dizem que não conseguem. Eu entendo que seja esse sentimento, porque é um sentimento muitas vezes pautado pela vergonha. E a vergonha é um assunto que está diretamente relacionado à questão da frequência vibracional. Segundo a ciência, né, como é o nome dele? O Hawkins. Ele criou um mapa da consciência em que ele define, David Hawkins define a vergonha como aquela frequência mais baixa e mais autodestrutiva que o ser humano é capaz de ter. Vocês percebem que na primeira experiência você vibrou amor. Eu, quando acordo, sem querer ser exemplo para ninguém,
longe disso, persegui ser exemplo para as pessoas muito tempo atrás, dentro do movimento espírita. Hoje eu não quero mais ser exemplo, não. E quando alguém diz, seja exemplo, eu digo, não queira não, cuide só de você. Você vai ficar mais livre, mais leve, aí sim você vai conseguir naturalmente, sem ter que ser exemplo, vai conseguir ser o melhor exemplo, desde que você cuide bem de você. Então, sem querer ser exemplo, eu vou colocar uma experiência que eu tenho. Quando eu acordo, adoro dormir de rede, quando eu acordo, na minha rede, ainda me encolhendo, eu penso em pessoas que eu amo, principalmente meus 3 filhos. Aí digo o nome de cada um e faço, abençoo cada um. Que você seja forte, que você seja feliz, que você consiga, né, ter saúde. Aí digo para o outro. Faça isso. Abençoe pessoas. Pessoas que você de repente está aqui parado numa fila, olha para alguém. Já fiz isso também. É uma experiência legal. Um dia eu estava lá no Banco do Brasil, uma espera interminável, sentadinho lá no sofá, e olhei para uma pessoa. Eu me lembrei de uma orientação, de uma dica que foi dada há algum tempo atrás. Eu achei muito interessante. E eu fiquei, o que é que essa senhora deve estar sentindo? Aí comecei a abençoá-la. Comecei a desejar coisas boas a ela. Gente, me fez muito bem. Faça isso. Quando vierem queixas, substitua a queixa pela gratidão. Ah, estou tão angustiado. Oh, meu Deus, que confusão mental. Calma. Olhe para essa confusão mental e agradeça. Não pela confusão mental, mas pelo fato de você estar saindo da queixa e pela oportunidade de aprender com aquela experiência. O que sai de você vai para o universo, pois a única linguagem que você tem com o universo é sua frequência vibracional. O universo, Deus não fala inglês, japonês, fala através da frequência. Portanto, o que sai de você volta para você, pois você é parte do universo. Então, vibrou, isso volta. Amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo. Senhor, o que é amar a Deus? É amar o próximo. Como é que eu amo o próximo, Senhor? Para que eu possa assim amar a Deus. Qual é a referência? Você é a referência. Tudo começa em você. Quer distribuir flores para quem passa pela porta da sua casa? Cuide do seu jardim. Qual foi a parte do amar a ti mesmo que nós não entendemos? Eu falo sobre isso e muita gente entende que eu estou falando de egoísmo. Nada a ver com egoísmo. O tempo está acabando e eu vou trazer mais 2 conceitos que estão ligados ao pedir e obtereis. A frequência mais destrutiva e fulminante, ou a mais curadora e construtiva, é aquela que expressa seu sentimento por você, por sua história. Aí entra seu pai e sua mãe. Essa frequência é ela quem vai definir o que você vai receber da vida. Porque Deus atua através de você e não por você. O universo, as leis naturais, traduz e entende. Se ele pensa e sente isso dele mesmo, ele quer isso para ele mesmo. Quando a gente se trata mal, quando a gente se xinga, quando a gente se critica exageradamente, claro que tem por trás disso crenças de desamor, de desamparo e desvalor que estão lá, essas lives lá no Mário Rocha Instituto Vida. Assista e questione. Deus entende que você é referência da sua própria vida. Portanto, Deus, a natureza, o universo, as leis da natureza entendem que você é referência da própria vida. E se você se critica e se trata mal, o que é o universo entende? Que é isso que você quer. Então você terá mais daquilo que você dá a você. Olhe como isso é sério, gente. Se ele deseja isso, se você deseja para o outro, é porque isso é o universo entendendo, né? Ó, se você deseja isso para o outro, é porque você quer isso para você. Tá terminando meu tempo. Sabe por quê? Porque o universo entende que somos todos um. Muito obrigado pela atenção.
Cuide bem de você.